Hoje eu vou mostrar pra vocês a maior revelação de todas. E estamos falando justamente dele, o Seu Madruga, e que ele não é aquilo que você esperava. Quando eu assistia Chaves quando eu era criança, Na onde você vai, Chaves? Vou pra praia! eu vi o Seu Madruga como um adulto fracassado. O cara sem futuro que tem que cuidar da filha, mas não consegue cuidar de si mesmo. E é um tremendo de um derrotado que apanha de todo mundo, crianças, homens, mulheres, e deve aluguel para um cacete. Ai, que delícia! Falando desse jeito ficou meio pesado, né? Mas o seriado, além de comprovar várias coisas terríveis do Seu Madruga, ele nos comprova algo bastante curioso. Que Seu Madruga não se baseava apenas em dever o aluguel e tomar tapas da Dona Florinda. A Dona Florinda que sempre batia no Seu Madruguinha. Eu particularmente me estressava um pouco com essa Dona Florinda. Ela ficava aquele papo de: ai, mas a gente é melhor sendo que eles, que não sei não o que. Sendo que ela morava na mesma vida que o povo, cara. Ela não era nada, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus, eu tô me estressado já. Voltando ao assunto, bati aquele sentimento de justiça, porque na minha cabeça ela sempre vencia esse duelo com Seu Madruga. Exceto, claro, às vezes que ele conseguiu desviar e pegar no Kiko. Que era raramente aconteceu esse efeito lendário, mas era tão satisfatório, sem contar nos inúmeros tapas sem motivos que Dona Florinda descarregou no Madruguinha. Mas é claro que por mais que venhamos a lembrar sempre da parte mais trágica do Seu Madruga, temos que falar também das suas qualidades, que embora não fosse tão lembrada e ressaltada nos seriados, com certeza aqui nós iremos lembrar. E a grande e absoluta verdade é que ele era um trabalhador lendário. Eu só sei de uma coisa: se inscreve na carnice desse canal, senão eu vou à loucura! Tá, mas você deve estar se perguntando aí: ah, mas o Seu Madruga era um trabalhador e não era preguiçoso, por que diabos ele vivia sem dinheiro? Eu não sei, você também trabalha o dia todo e não tem dinheiro nenhum, pô. Tá, tô brincando, tá de sacanagem, tô brincando. Mas o Seu Madruga na realidade tinha todos os empregos possíveis. O currículo desse homem era tão grande que não poderia ser escrito com apenas uma página. Se me permite fazer uma pequena comparação, o Seu Madruga poderia facilmente ser o Ben 10. É claro que no lugar dos alienígenas seria alterado para as profissões, que são inúmeras e bem mais que os alienígenas, como um sapateiro, mecânico, boxeador, professor de violão, marceneiro, pedreiro, vendedor de balão, vendedor de churros. E obviamente, se tivesse mais umas 10 temporadas de Chaves, teremos visto o restante das profissões que tem o Seu Madruga. Mas por outro lado, esse emprego que ele tinha, ele não se mantinha mais de um episódio. Porém, ele tinha coragem de conseguir um emprego, né? Vamos ser otimistas. Se nós levarmos a situação de forma mais realista, chegamos à conclusão de que o Seu Madruga conseguia lidar bem com toda a situação caótica que vivia no seu dia a dia. Não tem ninguém! Não tem ninguém! Como não tem ninguém? O Sr. Barriga que sempre aparecia cobrando o aluguel de alguém que não tem onde tirar nada. Quer dizer, tem alguns episódios que ele tem grana sim, mas vamos fingir que ele não tem. O Seu Madruga continuava sorrindo e brincando. O lado muito importante para levarmos para a nossa vida é que, embora existam situações complicadas, que isso nunca venha te abalar. Existem certos problemas que te tiram o sono e às vezes é um problema que nem tem o que você fazer. E tá claro que um cara excelente em fazer isso era o Seu Madruga, e que ele fazia ainda bem demais. O Seu Madruga tem esse peso tão emblemático pra mim justamente por parecer com metade da população brasileira. Ou até comigo, na verdade. Meu Deus do céu. O Seu Madruga tem inúmeros problemas, mas tá sempre acordando. Eu ia falar acordando cedo, mas eu acho que ele não fazia isso. Mas ele está sempre tentando render o dinheirinho dele, tomando as pancadas da vida. Mas sempre com um sorriso no rosto, o que me lembra facilmente qualquer brasileiro. E o que torna o Seu Madruga um personagem fora do normal é que mesmo ele vivendo uma parte dura da sua vida e nunca ter grana e sempre tomar as pancadas, a resposta dele pra tudo isso era ainda maior que um sorriso no rosto. Era a forma como ele tratava as pessoas. E temos aqui então talvez a maior lição do seriado. Porque se realmente dinheiro fosse a única coisa que importasse, o Seu Madruga seria o pior personagem de todos da vila. Ah, não, tem o Chaves também. Mas talvez um dos personagens mais humanos da série inteira seja ele. Madruga Blaster! E isso fica muito claro na relação dele com a Chiquinha, porque sabemos a jornada intensa de formar um filho para a vida. Mas imagina você criar um filho sozinho, sem emprego, sem dinheiro, sem estabilidade e devendo aluguel para um cara. Madruga Blaster! Bom, deve ser por isso que ele perdia a paciência às vezes e batia tanto no chavinho, mano. Ele nunca deixava de demonstrar amor pela Chiquinha, mesmo sendo a Chiquinha.
E vemos diversas vezes na série o Seu Madruga querendo agradar a filha da forma que ele consegue. Lembrando disso, eu vi até um episódio do reencontro do Seu Madruga e a Chiquinha, que abalou meu coração. Você vai ver, Nhonho, eu vou te pegar. A forma também como ele tratava o Chaves passava a impressão pra mim como ele fosse um pai pro Chaves, dando conselhos, conversando com ele e dividindo a comida quando pode. Seu Madruga nunca tenta parecer melhor do que realmente é. Ele não esconde o fato de ser pobre ou inventa uma coisa qualquer pra manter um status social. Ele parece ser o cara que se preocupa em continuar sendo uma boa pessoa do que parecer uma pessoa importante. Um dos personagens mais pobres da vila era justamente um dos únicos que nunca media as pessoas pelo dinheiro. Seu Madruga nunca tratava o Chaves pior por ele morar num barril. Eu acho que era num barril, né? Ele falava que morava no 8 também. Nunca vimos o 8. Nunca tratava o Sr. Barriga de forma diferente só porque ele era rico. E nunca tentava humilhar ninguém para parecer superior. Quando você cresce, você entende o peso e o significado das cenas do Seu Madruga. Aceitar qualquer serviço para colocar comida na mesa. Desespero de não saber se irá conseguir pagar o aluguel. E ainda assim manter o bom humor, mesmo quando a vida não é aquilo que você imaginava. É claro que o Seu Madruga tinha inúmeros defeitos. Mentia de vez em quando. Tentava fugir dos problemas e às vezes tomava decisões bem inquestionáveis. Mas é justamente por esse motivo que ele era tão emblemático. Porque no meio desse fantástico seriado, tínhamos um personagem que não era um herói, ou um exemplo de sucesso, mas que conquistou muitos pelo seu jeito de ser. O personagem considerado um dos mais pobres da vila realmente não era um fracassado.